Então é isso, vamos começar? Semana passada, né, quem assistiu a live aí, viu que a gente falou um pouco sobre uma espécie de uma teologia do sofrimento, né? A gente mostrou como o sofrimento é um mal, de certa forma, inevitável para o ser humano, tá? Todo ser humano vai passar ou está passando por um momento de sofrimento, de dor. Eu citei uma frase do Shakespeare, né, do William Shakespeare, dizendo que a cada manhã novas viúvas choram, a cada manhã novos órfãos choram, novos lamentos golpeiam a face do céu, para mostrar como até mesmo ele tinha essa percepção de que o sofrimento era um mal inevitável para os homens, né? E aí a gente avançou, começou a pensar sobre como o sofrimento chega na vida até mesmo daqueles que acreditam que ele não chegará, mas ele acaba chegando. A gente falou de alguns grupos de pessoas, né? Pelo menos três. A gente falou do grupo de pessoas que, quando está diante do sofrimento, esse grupo se afasta ainda mais de Deus, né? Revela o ódio do coração a Deus. A gente falou do grupo daqueles que estavam longe de Deus, mas diante do sofrimento eles acabam se aproximando, né, de Deus. E o terceiro grupo são aqueles que estavam já cultuando a Deus, já estavam seguindo o caminho de Deus, mas passam por esse momento de sofrimento, e o sofrimento parece fazer com que eles experimentem um relacionamento que eles não tinham experimentado ainda com Deus. Hoje a gente vai ver como que as outras culturas lidavam com o sofrimento, né? A gente vai ver como que os outros povos fazem para lidar com o sofrimento, porque isso é extremamente importante e é até mesmo uma forma de nós mostrarmos como o cristianismo é a melhor escolha que nós podemos fazer. Porque, pensando nesse ponto do sofrimento, o cristianismo é a religião, é a linha de pensamento, é a cosmovisão que vai melhor nos auxiliar no momento da dor e do sofrimento, tá? E aí, para começar, a gente precisa ver aqui que existem as sociedades, né? O mundo é dividido em cosmovisões, né? Existe a cosmovisão hinduísta, a cosmovisão budista, a cosmovisão secular, a cosmovisão dos ateus, enfim, existem diversas cosmovisões no mundo. E para começar, a gente vai tentar pensar juntos aqui como cada uma dessas cosmovisões lida com o sofrimento, né? O que elas oferecem, o que elas dizem a respeito disso, qual é a arma que elas dão para os seus membros, para os seus adeptos, para que eles consigam enfrentar o sofrimento. Então, a gente vai começar por aí e à medida que a gente for avançando, vocês vão entender o ponto onde eu quero chegar, tá? Então, toda a sociedade dá discurso para os seus membros sobre como eles devem enfrentar o sofrimento ou como eles devem lidar com o sofrimento, tá? Algumas sociedades ou algumas cosmovisões vão dizer que o sofrimento é fruto do karma, né? Eu acredito que a maioria de vocês saiba o que é isso, o que é o karma, né? O karma é aquela ideia de que aquilo que acontece com você hoje é um reflexo da sua vida passada, né? Se você viveu uma vida no passado, na sua encarnação anterior, vamos dizer assim, uma vida boa, você foi uma pessoa que praticou boas ações, você foi uma pessoa que fez boas obras, se dedicou à vida dos outros, você foi uma pessoa boa no geral. Então, na sua próxima encarnação, a sua vida vai ser uma vida mais tranquila, vai ser uma vida mais fácil, longe dos problemas, longe das dificuldades. Então, eles têm essa ideia. E a ideia também serve para o contrário, né? Se na sua vida passada, na sua encarnação anterior, você viveu uma vida onde você era uma pessoa ruim, né? Onde você praticava coisas mais, você roubava, você matava, você não ajudava o próximo, na sua próxima encarnação, a sua vida vai ser uma vida miserável. Provavelmente você vai passar fome, provavelmente vai viver doente. Então, existe essa ideia, né? E essa ideia está presente no espiritismo e no hinduísmo, tá? Eles acreditam que nossas vidas hoje é um reflexo daquilo que nossas vidas foram na encarnação anterior, tá bom? E aí, qual é a ideia que eles dão para que o sofrimento seja enfrentado? Eles dizem, olha, se você hoje
está enfrentando o sofrimento, isso é porque na vida passada você foi uma pessoa ruim. Então o que você tem que fazer para enfrentar melhor esse sofrimento? Você tem que ser uma pessoa boa, você tem que procurar ajudar os outros, você tem que se dedicar à vida dos outros e ao fazer isso, na sua próxima encarnação, a sua vida vai ser bem melhor. Então, você lida com o sofrimento de acordo com esse ponto de vista hinduísta e espírita. Você lida com o sofrimento como? Sendo uma boa pessoa e suportando o sofrimento. Essa é a principal ideia, tá? Então, suporte o sofrimento e seja uma pessoa boa para que na sua próxima encarnação a sua vida seja diferente, tá? Então essa é a ideia do hinduísmo, do espiritismo principalmente, tá? Outros conceitos vão trazer para a gente a ideia de que o sofrimento é, de certa forma, algo ilusório, tá? O sofrimento não é real, a gente simplesmente tem a ilusão de que estamos passando por um momento de sofrimento, mas é algo que não é real, tá? Então, essa visão está principalmente no budismo, tá? Mas a gente não vai focar muito nisso. Outras pessoas acreditam que a ideia tradicional do cristianismo é a melhor opção, né? Que ao morrer, por exemplo, os nossos entes queridos vão para o céu, que é um bom lugar, que conforta, que ameniza o sofrimento, tá? Então esse é o cristianismo tradicional. Algumas outras culturas acreditam que o sofrimento é um meio de sermos fortalecidos, tá? E eles vão se basear em pensadores como Platão, por exemplo, que diz pra gente que quando nós sofremos, isso é uma forma de nos tornarmos melhores, é uma forma de nos aperfeiçoarmos, é uma forma de sermos fortalecidos, tá? Mas o ponto é, toda cultura ela vai tentar dizer aos seus adeptos, ela vai tentar dizer àqueles que acreditam nessa cultura que elas devem enfrentar o sofrimento de uma forma determinada. Esse é o ponto principal para a gente iniciar. Toda cultura, toda religião, toda linha de pensamento, toda cosmovisão tenta passar àqueles que seguem que existe uma forma de lidar com o sofrimento. Até aí, tranquilo. O problema é quando a gente passa para o secularismo, né? O que a gente vai chamar aqui de ateísmo prático, tá bom? Quando a gente passa para o ateísmo prático, o ateísmo simplesmente não tem respostas para como seus membros possam lidar com o sofrimento. Se você chega para um ateu, por exemplo, um ateu firme, tá? Não esses ateus que tem hoje em dia, a grande maioria, que são só da boca para fora, mas não sabem defender seus argumentos, tá? A gente está falando aqui de um ateu convicto, alguém que estuda, alguém que sabe de fato porque é ateu, tá? Se você chega para uma pessoa dessas, perguntando como ela deve lidar com o sofrimento, como você deve lidar com o sofrimento, essa pessoa não vai encontrar no ateísmo nenhuma resposta que vá te ajudar. Se ela quiser tentar te ajudar, ela vai buscar respostas em outras religiões, em outras filosofias, mas o ateísmo em si não tem respostas para dar para aqueles que sofrem. Só um resumo aqui do que um grande ateu do nosso tempo disse, é o Richard Dawkins, tá? Alguns de vocês talvez conheçam. Ele diz o seguinte, olha só, eu estou usando esse livro aqui do Tim Keller, tá? Caminhando com Deus em meio à dor e o sofrimento. Eu estou usando esse material e mais alguns outros como base, tá? Então, olha só o que o Richard Dawkins vai dizer sobre o sofrimento. O Tim Keller diz assim, mas na visão de Dawkins, as pessoas se debatem com tanto sofrimento porque não aceitam que ele nunca tenha algum propósito. Ele é irracional, não é ruim nem bom, pois categorias como o bem e o mal não fazem sentido no universo que habitamos. Aí o Dawkins vai dizer o seguinte, nós, seres humanos, somos obcecados pelo propósito. Diante de quase todo objeto ou processo, não conseguimos deixar de perguntar por quê? É um erro quase universal. A velha tentação retorna com força total quando ocorre uma tragédia e nós perguntamos, por quê? Por quê? Por que o câncer, o terremoto, o furacão tinha que pegar meu filho? Fecha aspas. Aí o Tim Keller vai dizer, Dawkins, todavia, explica que a razão dessa agonia é que, abre aspas, não conseguimos admitir que as coisas que acontecem
podem não ser boas nem ruins, nem cruéis nem agradáveis, mas simplesmente insensíveis, indiferentes a qualquer sofrimento, sem propósito. Ou seja, a ideia do Dawkins aqui é, gente, diante do sofrimento, vocês precisam parar de perguntar o porquê do sofrimento. Vocês precisam parar de tentar encontrar motivos para o sofrimento. O sofrimento simplesmente é inevitável, ele é irracional e não há nada que você possa fazer para evitar. Então, essa parece, na minha opinião pelo menos, que não é uma resposta muito agradável para aquele que está sofrendo, né? Alguém chega para você, um grande ateu, dizendo, olha, eu estou em sofrimento porque meu filho morreu. E você simplesmente vai dizer, o mundo é assim. Que consolo isso oferece à pessoa? Que alívio isso traz para a alma da pessoa? Nenhum. Então, a gente percebe que para o ateu praticante é impossível consolar alguém recorrendo ao ateísmo em si. Para um ateu praticante consolar alguém, ele vai ter que necessariamente recorrer às outras culturas que eu falei, tá? Ou ele vai recorrer ao hinduísmo, ou ele vai recorrer ao espiritismo, ao budismo, ou ao islamismo, ou ao cristianismo. Enfim, o ponto principal é, um ateu praticante não consegue consolar alguém que sofre. Por quê? Ele não se importa com a dor, com o sofrimento. Para ele é simplesmente algo inevitável, é simplesmente algo que os homens não podem evitar, tá? E aí a gente viu aqui que o Dawkins não se importa com o porquê das coisas, né? Tem uma outra linha de pensamento, e essa é mais antiga, né? Talvez alguns de vocês vão lembrar desse nome que é dado, né, a alguns filósofos gregos, que eram os estoicos. Tá? Os estoicos, eles eram o estoicismo, né? É uma parte da filosofia grega que vai tentar explicar para o homem como ele deve lidar com o sofrimento, com o mal e diversas outras questões da vida, tá? Então, os estoicos também se debruçaram diante do tema do sofrimento para tentar explicar por que o sofrimento acontece e como evitá-lo, tá? Eu separei aqui uma outra fala já diretamente do pensamento estoico, que vai resumir para a gente muito bem a ideia, né? Mas antes de eu ler, o ponto principal que os estoicos vão defender diante do sofrimento e como nós podemos evitá-lo é: não se apegue a nada. Não se apegue a nada que possa ser retirado de você. Porque se você se apegar a algo que possa ser retirado de você, você vai sofrer. Então, a ideia principal dos estoicos é: não se apegue. Olha só o que um grande pensador, um grande filósofo grego disse. O nome dele é Epíteto. Ele dizia aos seus alunos: o método mais elevado e importante de ensino, o que se encontra bem à entrada para a felicidade, é que, quando você se apegar a alguma coisa, não permita que seja algo que lhe possa ser tirado. Quando beijar seu filho, seu irmão, seu amigo, jamais se entregue totalmente às suas afeições, nem solte as rédeas de sua imaginação. Ao contrário, controle-a, limite-a. Ficou claro para vocês que a ideia desse filósofo grego é: não se apegue demais às coisas. Por quê? Senão, quando isso for retirado de você, vai lhe causar um grande sofrimento. Mas olha isso, que é ainda mais assustador. É uma outra frase dele, um outro texto desse mesmo filósofo chamado Epíteto. Ele advertiu aos alunos dizendo o seguinte: lembrem-se também de que o que vocês amam é mortal. O que vocês amam não lhes pertence. E aí ele faz uma pergunta: que mal há em você, enquanto beija seu filho, murmurar em baixa voz: amanhã morrerás? Olha a ideia dele, né? A ideia de que você não deve se apegar a ninguém, nem mesmo seu filho. Ele pergunta: que mal há se enquanto você abraça seu filho, murmurar em voz baixíssima: amanhã morrerás? A ideia dele é que nós estaremos preparados para o sofrimento se nós já viermos com a mente preparada, sabendo que aquilo que temos hoje
poderemos não ter amanhã. Então, essa ideia, segundo esse filósofo, vai fazer com que a gente viva mais o presente, tá? Quando esse homem chamado Epíteto, ele tenta ensinar, ele tenta passar essa ideia para os seus alunos, ele não quer ser cruel. Ele não quer ser alguém insensível que não liga para a dor do outro, não. A ideia que ele tenta passar aqui, e que talvez não fique muito clara para a gente, é: viva o presente. Se você viver o presente, você não vai desejar algo no futuro e não vai se lamentar por nada do passado. Assim, você não vai sofrer por ansiedade e nem vai sofrer por ter tomado decisões erradas. Se você se focar somente no futuro, então a catástrofe vai demorar ou talvez nem chegue até você. Então, a ideia dele é: não fique ansioso com relação ao futuro, não lamentem nada do passado, simplesmente vivam o presente. Se você tem alguém querido agora, aproveite cada momento ao lado dessa pessoa, cada momento perto dessa pessoa, para que quando você perdê-la, você não lamente. Então, esse é o ponto de que alguns filósofos gregos estoicos, eles argumentavam contra o sofrimento, tá? E tinha uma outra forma de ensino sobre como lidar com a morte, como lidar com o sofrimento, que era o seguinte, né? Eles diziam que quando uma pessoa morre, essa pessoa ela não está deixando de existir. Essa pessoa ela vai apenas existir de uma outra forma. Qual é a ideia aqui? O mundo, o universo, né? Vamos botar entre aspas aqui. O universo precisava de você em sua forma humana. Então, você vem ao universo e você vive. Mas chega um momento em que o universo não precisa mais de você em forma humana. Ele precisa de você em outra forma. Então, você morre, mas passa a existir de uma outra forma. Essa era a ideia que eles tentavam usar para consolar alguém que perdia um ente querido, né? Vamos supor que você chegasse lá para um filósofo grego estoico lá no primeiro século e dissesse o seguinte: olha, eu acabei de perder minha mãe. O que ele diria para você? Filhinho, filhinha, olha, não fica triste com isso não, porque a sua mãe, ela não deixou de existir, ela continua existindo no mundo, só que agora ela já não está mais em forma humana, tá? Então, é engraçado como esse tipo de pensamento ainda se mantém em nosso tempo e algum tempo atrás, né? Que você percebe que às vezes em algum filme ou às vezes até mesmo você já tenha presenciado algo do tipo, né? Essa filosofia da seguinte maneira: uma criança que perdeu um parente, ou uma criança que perdeu um animal de estimação, chega para o pai, para a mãe e diz o seguinte: olha, o pai, não sei quem morreu. E qual é a explicação que o responsável, que o pai dá? Não, olha só, não morreu para sempre. Agora, esse objeto, essa pessoa, virou uma estrelinha que está lá no céu. Ou seja, de forma sutil, esse ensinamento grego do passado acaba acaba permanecendo em nosso tempo, né? Ou seja, a pessoa vivia aqui em uma forma, agora ela está lá no céu, virou uma estrela. Ela não deixou de existir. Continua existindo, só que de uma forma diferente. Ou seja, a gente percebe que entre essas visões que a gente demonstrou aqui, parece que nenhuma delas é suficientemente plausível para a gente, né? Eu, particularmente, não conseguiria ser confortado com nenhuma dessas visões, né? A visão do karma não me confortaria no meio do sofrimento. A visão de que o sofrimento é uma ilusão também não me confortaria no meio da dor e do sofrimento. A visão de que o sofrimento simplesmente acontece e a gente tem que lidar com isso, e não tem explicação, e não tem propósito, não tem nada, é só o sofrimento, não me consola no meio do sofrimento. Essa explicação dos filósofos gregos de que devemos viver apenas o presente e deixar o futuro e o passado esquecido para que a gente não sofra, também não me consola. E essa questão dos estoicos ensinar que a morte não é quando a pessoa deixa de existir, a pessoa simplesmente sai dessa forma e entra em outra forma, mas continua existindo, também não serve para mim. Então, a grande questão passa a ser: como que a gente lida com o sofrimento do ponto de vista do cristianismo, né? Porque o cristianismo é talvez
para mim, certamente, a melhor explicação e a melhor maneira que nós temos de lidar com o sofrimento. A resposta disso está na vida que alguns homens no passado tiveram, né? A gente percebe que no século I, os cristãos eles conquistaram todo o Império Romano, conquistaram muitas pessoas, a pregação do Evangelho alcançou muitas almas através da pregação, mas houve um ponto em que os cristãos eles superavam todos os outros, e isso era extraordinário. Que forma é essa? Na forma como os cristãos lidavam com o sofrimento. A gente viu que parece que o filósofo não sabe lidar muito bem com o sofrimento. O ateu, muito menos. Mas quando a gente olhava para o cristão do primeiro século, a gente percebia que esse cristão do primeiro século era alguém que sabia como lidar com o sofrimento, né? É por isso que a gente percebe na história da igreja os cristãos sendo perseguidos como mártires, e a vida deles foi uma vida de alguém que cria em Deus. E agora, quando eles estão diante do sofrimento, eles não correm. Eles não fogem. Quando eles estão diante do sofrimento, o que eles fazem? Eles encaram o sofrimento, eles encaram o martírio, eles encaram os açoites, eles encaram os animais selvagens. Por quê? Por amor a Deus. E isso era um grande testemunho para os outros homens. Por isso que, segundo alguns estudiosos, o cristianismo ele se tornou a filosofia suprema. Por quê? O cristianismo, era a melhor forma que as pessoas tinham de enfrentar o sofrimento. Quando tinha alguma praga, né, quando tinha alguma pandemia, vamos dizer assim, no século I, e pessoas ficavam doentes com doenças infecciosas, todo mundo fugia da cidade. Mas quem permanecia na cidade para cuidar dos doentes? Os cristãos. Por quê? Porque os cristãos não temiam a morte. Porque os cristãos, eles não temiam o sofrimento. Havia nos cristãos uma esperança maior que os fortalecia no meio da dor e do sofrimento. Eu quero ler para vocês um texto. Se você puder, tiver com a sua Bíblia aí, abra lá em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Olha só o que Paulo vai dizer. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 diz o seguinte: por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ou seja, qual é a ideia? Qual é o conceito que o apóstolo Paulo tenta trazer para esses cristãos de Corinto enquanto eles sofrem? Fixe os seus olhos, não no sofrimento, mas no peso da glória que todo esse sofrimento está produzindo. Fixe o seu pensamento nisso. Isso vai te ajudar, isso vai te fortalecer a encarar a dor e o sofrimento. Quando você olhar para o câncer e todo o teu sofrimento que o câncer traz, lembra que o câncer está produzindo um peso de glória. Quando você estiver sofrendo algum tipo de perseguição por causa do cristianismo, lembre que esse sofrimento está produzindo um peso de glória. Quando te zombarem por causa da sua fé, por você crer na ressurreição dos mortos, esse sofrimento está produzindo um peso de glória. Ou seja, a ideia do cristianismo aqui é tentar fornecer esperança, tá? A ideia do apóstolo Paulo é fornecer esperança para aqueles que sofrem. E essa esperança é vital na luta contra o sofrimento. Uma pessoa que não tem esperança e está lutando contra o sofrimento, a tendência dessa pessoa é entrar em depressão. A tendência dessa pessoa é cada vez ter um quadro clínico pior, né? Por quê? Quando falta esperança, a morte reina. Quando falta esperança, quando um homem deixa de ter esperança no futuro, a vida dele vai caminhar para onde? Então, por isso que os cristãos, eles tinham essa força de vontade maior em cuidar dos enfermos, eles tinham esse cuidado maior de tratar daqueles que estavam sofrendo, de se entregar até mesmo à morte para não negar a sua fé, por causa da esperança. E aí, já caminhando para o final,
Tem alguns pontos aqui que eu queria focar sobre como nós podemos lidar com o sofrimento, tá? Então, o primeiro ponto que eu queria focar aqui é: se você quer lidar com o sofrimento da melhor maneira possível, tenha uma concepção profunda sobre a depravação do homem, sobre a pecaminosidade do homem. Se você olha para alguém e você sabe que aquela pessoa ali é extremamente pecadora, você vai saber, isso vai te ajudar a não criar expectativas muito altas sobre aquela pessoa e nem a ter grandes decepções sobre aquela pessoa. Você vai olhar para alguém e você vai entender que aquela pessoa é pecadora e a qualquer momento ela pode te decepcionar. Então você já vai preparado para isso. E você vai olhar para aquela pessoa e vai entender, ela é pecadora, então não vou criar padrões de perfeição para alguém que não consegue ser perfeito. Quando você tiver uma compreensão grande sobre a pecaminosidade do coração humano, dos outros e do seu próprio coração, isso vai te ajudar a lidar com o sofrimento e até mesmo a evitar o sofrimento. Lembra daquilo que Paulo falou? Que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra principados e potestades. Lembra disso? Isso serve para a gente ao lidar com o sofrimento. Quando alguém te deixa triste, quando alguém te causa algum mal, quando alguém te causa alguma dor, lembre-se, aquela pessoa é extremamente pecadora e é natural do ser humano pecador pecar. E isso vai de alguma forma amenizar a tua dor. Isso vai de alguma forma te fazer entender que ela pecou, mas que a tua luta não é contra essa pessoa que te fez o mal. A tua luta é contra potestades, principados, contra os dominadores das trevas nesse mundo mau. Lembre-se disso. Tenha uma concepção, uma ideia, saiba profundamente que o homem é pecador. Em segundo lugar, para nós lidarmos com o sofrimento, nós precisamos não ter ídolos algum. Não tenha ídolos, porque um ídolo fará você colocar toda a sua confiança e toda a sua esperança nele. Mas esse ídolo jamais conseguirá te dar satisfação plena. Esse ídolo, ele na verdade poderá a qualquer momento ser retirado de você. E isso vai te causar sofrimento. Quando eu olho para o meu filho, né? Quando eu olho para um filho, quando você olha para um filho, quando você olha para um irmão, quando você olha para um namorado, quando você olha para algum tipo de relacionamento e você começa a idolatrar essas coisas, quando você começa a idolatrar qualquer coisa, você está à beira de sofrer. Por quê? Um ídolo, ele pode a qualquer momento perecer. Quando você olha para um filho e diz, eu jamais conseguiria viver sem meu filho, e o teu filho morre, o que você faz? Percebam que a idolatria é grandemente prejudicial e ela traz enorme sofrimento, porque a gente normalmente idolatra coisas que podemos perder. Enquanto você idolatrar algo que você pode perder, isso será prejudicial para você e trará sofrimento. O contraponto disso é: ame Deus sobre todas as coisas e coloque todas as tuas esperanças nele. Por quê? Só Deus reverte o irreversível. Quando a gente olha para a dor da morte, por exemplo, a filosofia grega não explica para a gente como a gente lida com a dor da morte. Né? O ateísmo não tem respostas para dar para nós sobre a morte. O hinduísmo, o budismo não fornecem explicações plausíveis que confortem o nosso coração para a dor da morte. Mas quando a gente olha para Deus, quando a gente confia em Deus, deposita a nossa esperança e a nossa confiança em Deus, a gente percebe que Deus, e somente Deus, reverte o irreversível. Somente Deus reverte a morte. Então, quando a gente olha para a dor da morte, a nossa esperança suprema está: Deus pode reverter a dor da morte, e ainda que ele não reverta a dor da morte, como ele já fez aqui, ressuscitando outras pessoas e devolvendo aos seus lares,
no final, ele pode salvar. E se essa pessoa for uma pessoa cristã, isso me enche de esperança em saber que um dia eu me encontrarei com ela novamente no reino dos céus. Me encontrarei com ela mesmo, não com uma representação dela, não com uma outra pessoa que não tem consciência, uma outra pessoa que não sabe de nada, que não lembra de nada. Não. A esperança que o cristianismo nos fornece é que aquele meu irmão que morreu, cristão, servo de Deus, um dia eu me encontrarei com ele e será ele mesmo com a sua fala, será ele mesmo com o seu jeito, será ele mesmo, não uma outra pessoa qualquer, mas a própria pessoa que eu amava aqui, continuarei amando lá no céu, tá? Para finalizar, se você está enfrentando algum sofrimento, se você está enfrentando alguma angústia, o meu conselho principal é: tenha um propósito na sua vida. Mas lembre-se, esse propósito na sua vida não deve de maneira nenhuma ser um propósito perecível. Por quê? Se você tiver um propósito perecível, você vai acabar perdendo esse propósito, você vai acabar não conseguindo alcançar esse propósito. Tenha então um propósito eterno. Tenha então um propósito que é a glória de Deus, porque ao ter esse propósito, todo o sofrimento não vai ser nada comparado à glória, ao alvo que você está alcançando. Quando eu digo tenha um propósito, eu quero dizer tenha um alvo, e que esse alvo seja Cristo, que é algo supremamente duradouro e que jamais poderá ser retirado de você. Quando você olha para a vida de Cristo, você percebe que o próprio Cristo teve um propósito na sua vida. Olha só o que o texto diz para a gente, lá em Hebreus, capítulo 2, capítulo 12, na verdade. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé, ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita no trono de Deus. Sabe o que o autor aos Hebreus está dizendo? Quando você olha para Cristo e vê toda a dor e todo o sofrimento que ele enfrentou, e você se pergunta, por que Cristo enfrentou toda essa dor e todo esse sofrimento? O autor aos Hebreus está dizendo que toda a dor e o sofrimento de Cristo iria produzir para ele uma alegria extremamente grande. Está dizendo para ele que quando Cristo pesava na balança, por um lado, os sofrimentos que ele teria de enfrentar, e por outro, a alegria que isso ia produzir, pesa muito mais. Pesa muito, 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 muito mais a alegria que ele iria enfrentar. É isso que eu tenho em mente quando eu digo que você precisa ter um alvo na sua vida. E esse alvo precisa ser o próprio Deus. Se o seu alvo de vida, meu irmão, for ter um bom emprego, você pode não alcançar esse alvo e o sofrimento vai chegar. Se esse seu alvo de vida for ter uma família extremamente linda e perfeita, você pode não alcançar esse alvo e o sofrimento vai chegar. Se o seu alvo de vida é um casamento perfeito, com um monte de coisas, viajando para tudo que é lado, fazendo um monte de coisas agradáveis e que são legitimamente boas, isso pode não acontecer e o sofrimento vai chegar. Mas quando o seu alvo é o próprio Deus, quando o seu alvo é o próprio Cristo, isso te motiva, isso te dá forças para que você continue caminhando, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Você percebe que os mártires, eles tinham um alvo, e o alvo deles era o próprio Cristo. E isso foi suficiente para que eles suportassem a dor do martírio, para que eles suportassem as feras, os devorando vivo, os açoites, as chicotadas e tudo mais. Tenha um alvo na sua vida e que esse alvo seja o próprio Deus. Que Deus possa nos abençoar, que essa simples reflexão possa ter nos abençoado e que você lembre que o sofrimento ele terá um fim e o fim dele é em Deus. Quando nós estivermos lá, ele enxugará dos olhos toda lágrima e todo sofrimento terá fim. Lembre-se, Jesus sofreu na terra para que um dia nós não soframos mais nos céus, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês, que Deus dê um domingo abençoado para vocês e que mais tarde
vocês se preparem também para a pregação do pastor que vai ser colocada no nosso canal do YouTube, tá bom? O link vai ser disponibilizado para vocês. Tenham um excelente domingo aí. Fiquem com Deus.